Bom dia, estamos aqui para o Overview parte 2, então, continuando a revisão dos temas que foram vistos no nosso curso até agora. Eu quero iniciar essa parte com as noções de funções contínuas e propriedades associadas, dado que a gente discutiu a respeito dos elementos básicos abertos, fechados, conjuntos relacionados a dado um subconjunto arbitrário do espaço métrico, interior, fecho, conjunto de ponto aderente e bordo. Levando em consideração, então, que todos esses conceitos foram assimilados, a gente inicia com a noção de continuidade de função de uma aplicação indo de um espaço métrico aqui, o espaço x com a métrica ρ, chegando num espaço y com a métrica d, e como a gente vai falar em bolas em diferentes espaços métricos, a priori, eu havia dito que a gente indexaria a bola no espaço que a gente está trabalhando, colocando então sobre índice o conjunto que determina o espaço métrico. Então, aqui na última linha acaba aparecendo que a gente vai representar por a bola centrada em x e raio R no espaço métrico x, enquanto que a outra com o y em cima se refere ao par métrico YD. Bom, a noção de continuidade não foi uma grande surpresa, dado que ela é muito semelhante à vista em cálculo para x e y igual à reta real e as métricas dadas pela norma na reta. Então, aqui não há grande segredo, a definição é a mesma desse caso particular, levando em consideração, claro, o contexto que a gente está trabalhando. E a definição de continuidade num ponto, ou seja, para dado epsilon positivo, quando você considera a bola de centro na imagem de um ponto e raio epsilon, você tem que ser capaz de achar uma bola lá no domínio centrada no ponto x de raio delta, tal que ela esteja contida na pré-imagem da bola arbitrária original, que você considerou em torno do ponto, determina a continuidade nesse ponto. E aí a gente viu que a partir dessa definição, de forma bem simples, era possível mostrar a proposição que aparece aí, numerada de 9.2, dizendo que uma função é contínua num ponto, C e somente C. Para todo epsilon positivo que a gente considerar, a gente tem que achar um delta, de tal forma que sempre que a distância para esse ponto P for menor do que delta, distância onde? Naquele espaço que faz sentido, no domínio, onde a métrica é a ρ, implica que a distância lá no espaço de chegar, que aqui é y e a métrica é d, a distância da imagem desses pontos fica menor do que delta. E aí, se a gente olha para o caso x e y igual a reta munindo da métrica induzida pela norma, a gente tem a clássica definição vista no primeiro curso de cálculo que a gente se depara para continuidade no ponto P. A gente viu a caracterização topológica de continuidade de uma função, dado que por função contínua a gente assume que é aquela função que é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, dado uma função contínua, o teorema aqui 9.3 diz pra gente que isso é equivalente à pré-imagem de todo aberto ser aberto. Então, para todo aberto que você considera no contradomínio, se a pré-imagem lá no domínio for um conjunto aberto, isso é suficiente para garantir a continuidade dessa função em todos os pontos do seu domínio. Essa caracterização do ponto de vista teórico, ela é muito eficiente, como a gente notou nos temas subsequentes, e ela não é difícil de provar usando a proposição 9.2. A gente fez isso no quadro, eu não vou passar pelas demonstrações aqui, e até mesmo as que eu omiti aqui, é possível encontrar algumas nos slides da aula que se referiu ao tema. Não menos importante que a caracterização topológica da continuidade de uma função
A gente tem a caracterização por sequência da continuidade num ponto. A gente diz que a função é contínua num ponto, C e só C, para toda sequência que a gente considerar convergindo para o ponto que a gente está estudando, né, a continuidade, a imagem dessa sequência é uma sequência no contradomínio que converge para a imagem do ponto X. Então, quando isso acontecer, é uma condição necessária e suficiente, a gente tem a continuidade de f de x no ponto. A demonstração desse teorema também não era muito complicada, utilizando a definição, a equivalência com a definição de continuidade num ponto dada pela proposição 9.2, por meio das distâncias ou até mesmo pela definição original dada pelas bolas, que é somente uma outra forma de escrever a proposição 9.2. Outras noções de continuidade de função que a gente explorou foram a continuidade uniforme e continuamente Lipschitz. Então, essa definição 9.5 é uma repetição somente da definição que a gente viu já lá atrás. Agora, uma aplicação de um espaço métrico no outro é dita uniformemente contínuo, se para todo epsilon positivo que a gente considerar e todo delta positivo que a gente considerar, se a distância entre dois pontos ficar menor do que delta, necessariamente, então, a distância na imagem tem que ser menor do que y. Isso significa, basicamente, né, que aquela definição para continuidade, ela vale aqui e a escolha do delta, a existência do delta, não está condicionada ao ponto da continuidade que a gente está estudando. No caso de funções Lipschitz, a gente diz que uma função ela é Lipschitz contínua se existe uma constante positiva, de tal forma que a distância para quaisquer dois pontos, f de x para f de y, não ultrapassa a distância de x em y no domínio, multiplicado por essa constante positiva. E aí não é difícil provar, usando as mesmas ideias que a gente já deve ter visto no cálculo, que uma função lipschitziana ela é uniformemente contínua. E esse é justamente o conteúdo da definição da proposição 9.6. Então, o que acontece aqui? Eu vou esboçar algumas ideias, apesar de eu ter comentado essa prova na sala de aula também. Mas se a gente assume que a função é Lipschitz contínua e que a distância de f de x para f de y é menor ou igual que lambda, a distância de x para y, isso para todo par de x, y no domínio x. Então, para todo epsilon que a gente considerar, se a gente considerar o delta como epsilon sobre lambda, toda vez que a gente souber que a distância de x para y é menor que delta, e o nosso delta é escolhido como epsilon sobre lambda, isso aqui já implica que a hora que a gente passar esse lambda multiplicando para o lado esquerdo e ele é positivo, então a desigualdade é preservada, isso aqui fica menor do que epsilon. Mas pela definição de Lipschitz contínua, essa quantia lambda vezes a distância de x para y, ela é maior ou igual que a distância de f de x para f de y. Então, aí de bate-pronto, a gente ganha que para todo epsilon positivo que a gente considerar, esse delta, que foi tomado como epsilon sobre lambda, satisfaz a condicional necessária para verificação de que essa f agora é uniformemente contínua. Então, isso mostra continuidade uniforme. Agora, que a continuidade uniforme é a segunda parte da proposição implica continuidade, isso aqui continua sendo exercício. A caracterização topológica para continuidade, assim como a definição, permitiu que a gente provasse essa proposição a respeito da equivalência da continuidade com outras propriedades associadas aos espaços de onde a função está sendo aplicada. Então, essa proposição diz que se a gente tem uma função de um espaço métrico M num N, a função ser contínua é equivalente a toda bola aberta que a gente considerar
lá no contradomínio N. A pré-imagem é um subconjunto aberto de M. E a terceira afirmação, para todo subconjunto fechado do contradomínio N, a pré-imagem é um subconjunto fechado de M. A gente fez essa prova, ela não é muito complicada e é um resultado muito eficiente teoricamente quando a gente vai para os próximos pontos da teoria, como a gente viu na parte 3 e verá no overview parte 3 também. Nesse caso, com essas propriedades que foram exploradas, agora obter a continuidade da composta de duas funções contínuas fica um trabalho relativamente mais simples, né? O seguinte, se a gente tem uma função de um espaço métrico M no outro N e uma outra aplicação G do N em P, essas duas aplicações são contínuas, a F no ponto P e a G no ponto F de P, então a composição dessas aplicações ela é contínua no ponto P. Bom, nesse caso aqui, o que a gente faz, se a gente quer provar a continuidade da aplicação composta no ponto P, vamos partir da definição, vamos considerar uma bola de raio epsilon em torno do ponto G de F de P. Como a gente sabe que a G ela é contínua no ponto F de P, existe da continuidade dela um delta positivo de tal forma que se a gente olhar para a bola centrada no ponto F de P e raio delta, isso está contido na pré-imagem da bola de raio epsilon e centro G de F de P. Isso por um lado. Nesse caso, essa bola de centro delta em torno do F de P é uma bola particular. A gente sabe que a definição de continuidade está satisfeita para todo epsilon positivo, em particular para esse delta que é positivo. Então, para esse delta, existe um delta que eu vou chamar de zero, um delta zero, de tal maneira que a definição de continuidade no ponto P está satisfeita para F. Então, a bola de centro delta zero e ponto P está contido na pré-imagem da bola de centro delta, de raio delta e centro F de P. E aqui basicamente acaba a história, porque a hora que a gente olhar para a pré-imagem da bola de centro delta, de raio delta e centro F de P, como ela está contida na pré-imagem da bola de raio epsilon centrada em G de F de P, isso aqui vai estar contido na pré-imagem. Aqui aparece a composta de G de F a menos 1 da bola de centro epsilon, raio epsilon e centro G de F de P. Alerta para uma correção aqui, onde havia um F, é G a menos 1, é a continuidade da G que estava aqui. Então, essa inclusão aqui, esta inclusão aqui, fica como exercício, né? Bom, como corolário disso, a gente ganha que composição de função contínua é função contínua, e ainda que a restrição de função contínua a subespaço também é uma função contínua. E esses dois corolários é uma questão só de escrever mesmo a propriedade, aplicar o resultado anterior para a constatação, não tem grande segredo. Além dos resultados anteriores, também é possível provar que se a gente tem uma aplicação contínua de um espaço métrico no outro, além de olhar para a restrição dela a um subconjunto, ainda olhar para a aplicação que chega na imagem desse subconjunto, isso também determina uma aplicação contínua. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é olhar para a restrição da F e ainda sobre a imagem dela nesse subconjunto. A restrição sobrejetiva dela ao subconjunto X
também determina uma função contínua. É bastante intuitivo, claro que esse resultado vale, mas do ponto de vista de prática dos conceitos e propriedades que a gente está tratando nesse contexto abstrato, é uma proposição que talvez careça de ser escrita. É interessante fazer esse exercício. Bom, a gente provou também a proposição que diz que você tem uma aplicação saindo de um espaço métrico, chegando no cartesiano de N outros espaços métricos. A gente sabe estudar a continuidade dessa aplicação num ponto, olhando para a continuidade do que são as funções coordenadas, que a gente pode chamar assim aqui também, no ponto P. Então, esse resultado a gente provou considerando qualquer uma das métricas produtos que a gente tinha definido inicialmente, e ela diz exatamente o que eu acabei de falar, então, né? Se uma aplicação é contínua, todas as funções coordenadas são contínuas nesse ponto, e a recíproca é verdadeira. Se todas as funções coordenadas são contínuas no ponto P, então a aplicação F também é contínua. Bom, quando a gente tiver com o espaço vetorial normado, a gente tem as duas aplicações clássicas definidas aí, que são a soma e a multiplicação por escalar, utilizadas justamente para definir o que é um espaço vetorial sobre o corpo dos reais, que é o que a gente trabalhou e trabalha no curso somente. Essas duas aplicações, elas são aplicações contínuas e a gente vai fazer uma breve rechecagem disso daqui. O fato decorre de que essa aplicação soma é uniformemente contínua e a aplicação multiplicação por escalar, ela é localmente lipschitziana. E eu não passei hoje pela definição de localmente lipschitziana, mas ela está lá como exercício na aula de continuidade. Vamos falar na continuidade da S? A continuidade da S, como a gente viu no slide anterior, ela está definida no produto cartesiano do espaço vetorial com ele mesmo, chegando no espaço vetorial. Então, falar na continuidade dessa função aqui se refere a considerar no espaço de chegada a métrica induzida pela norma e no espaço de saída a métrica induzida pelo produto. Nesse caso, quando a gente olhar para a norma da diferença dessa função aplicada em dois pontos distintos, que aqui eu estou chamando par xy, zw, ora, por definição da soma, isso é a norma de x mais y menos z menos w, já usando as propriedades de distributiva, associativa, da multiplicação e soma por escalar, que são os axiomas. Aqui a gente sabe usar a desigualdade triangular e a gente pode estimar superiormente esse módulo da diferença por x menos z, norma de x menos z, mais norma de y menos w. Se a gente olha para isso que está aparecendo aqui desse lado, isso é justamente a distância da soma dos pontos x, y para o ponto z, w. Que é pegar e fazer a diferença na primeira coordenada, a distância, primeira coordenada com primeira coordenada, e somar com a distância da segunda coordenada com a segunda coordenada. Então, se a gente está considerando a distância da soma, aqui no espaço de saída produto, a gente verificou com essa desigualdade que a função soma, ela é lipschitziana. Sendo lipschitziana, a proposição anterior garante para a gente que ela é uniformemente contínua. E a constante de Lipschitz aqui é 1, se a gente considera que a norma da soma. A gente tem a relação, a métrica da soma é similar à métrica do máximo e é similar à métrica, à distância, a coordenada e extrair a raiz. Sendo elas todas similares, essa proposição e essa desigualdade mostrada garante que, independente de qual é a métrica que a gente considera ali, a soma é lipschitziana. Agora que a multiplicação ela é localmente Lipschitz.
De forma análoga ao caso anterior, agora considerando de onde está saindo a multiplicação, a aplicação multiplicação sai do produto do espaço vetorial V, cartesiano à reta, e chega no espaço vetorial V. Então, no espaço de chegada, é o V, a métrica é a induzida pela norma. No espaço de saída, V cartesiano à reta, a gente pode considerar de novo a métrica da soma. A gente tem que considerar alguma métrica produto e a gente vai considerar a da soma novamente. O que acontece aqui quando a gente olhar para a norma da diferença dessa função aplicada em 2 pontos? Isso significa olhar para a multiplicação do escalar lambda por x menos a multiplicação de um escalar beta por v, onde lambda e beta é arbitrário, x e v também. Por definição, isso é simplesmente lambda vezes x menos beta vezes v. Agora, o que a gente faz aqui? Ora, vamos somar e subtrair aqui dentro menos lambda v mais lambda v. Quando a gente olhar para essa nova configuração, a gente consegue colocar aqui o lambda em evidência. Então, eu vou ter norma de lambda vezes a diferença dos vetores x e v, mais, a hora que eu colocar lambda menos beta em evidência, eu estou multiplicando pelo vetor v. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Usar a desigualdade triangular. Se a gente usa a desigualdade triangular, o que eu vou ter é a norma deste primeiro cara mais a norma deste segundo cara como limitante superior para essa quantia que está aparecendo. Eu já vou tirar o escalar aqui da primeira quantia para fora e eu consigo então estimar isso por módulo de lambda, norma da diferença de x para v, mais a módulo do escalar que sai aqui, lambda menos beta, norma de v. Agora, se a gente observar o seguinte, eu vou vir aqui para o começo. Se lambda pertence à bola de centro zero e raio R, e o V também pertence à bola de centro zero e raio R, mas note aqui, o lambda pertence à bola de centro zero e raio R, significa que a gente está olhando para o intervalo aberto da reta de menos R a R, então eu estou com um número real ali. O V pertencer a essa bola significa que é um vetor que tem norma estritamente menor que esse número R. Então, se a gente considerar esse par lambda V no cartesiano dessas bolas, uma mora aqui no V, a outra mora em R, então eu estou no produto cartesiano dos espaços métricos, a gente consegue estimar esse cara aqui por R vezes a norma de x menos V, mais R vezes o módulo de lambda menos beta. Nesse caso, colocando R em evidência, o que a gente tem aqui é exatamente agora a norma de x menos v mais o módulo de lambda menos beta. Isso aí é a distância da soma do vetor x lambda para o vetor v beta. Então, o que aconteceu aqui? Se a gente considerar lambda e v na bola, a gente ganha essa desigualdade. A norma da diferença da imagem entre esses 2 pontos é menor ou igual que o raio dessa bola vezes a distância da soma para esses 2 pontos. Isso é suficiente para garantir que a multiplicação ela é localmente lipschitziana, porque era isso que era necessário para qualquer ponto que a gente considerasse, deveria existir uma bola centrada nele, onde a definição de localmente Lipschitz era satisfeita. Esse aqui, se eu não estou enganada, ficou como exercício ou a Bruna fez com vocês em formato de aula prática, que a multiplicação é localmente Lipschitz.
Isso garante, então, a continuidade dessas aplicações que são usadas para axiomatizar o que é um espaço vetorial normado, né? Um espaço vetorial sobre R. Além disso, se a gente considerar agora duas funções f e g definidas num espaço métrico M e chegando num espaço vetorial normado V, a gente consegue definir o que é a soma e a multiplicação de funções quando V for a reta, também a divisão. Então, o que aparece aqui nesse primeiro parágrafo é o seguinte: a soma de f e g definida no espaço métrico M e chegando no espaço vetorial V é aquela formulação de definição de soma que a gente vê em cálculo 1, onde V, na verdade, é a reta e M também é a reta. O que a gente faz? A gente define a aplicação soma através da definição ponto a ponto dada pela soma de f de x com f de g. Quando V for o espaço vetorial real, que a gente tem a multiplicação clássica definida aí, a multiplicação por escalar é a nossa multiplicação de números reais, a gente também consegue definir o que é a multiplicação das duas funções f e g, e de forma análoga a divisão de f e g quando o quociente for diferente de zero. O que tem em seguida é a mostrar que essas funções assim definidas são contínuas. Isso foi feito com vocês, mas também é um exercício, porque é basicamente pegar aqueles resultados que foram provados no contexto de função real a valor real do cálculo e mudar para esse cenário abstrato que a gente está trabalhando e fazer as devidas adaptações. Não há inserção de nenhuma ideia nova no desenvolvimento do raciocínio lógico para demonstração desses resultados, exceto o cuidado e a consideração dos elementos estarem nesse ambiente abstrato que está sendo enunciado o resultado. Isso também é um exercício que vale a pena ser refeito para quem não fez. Um caso muito especial de funções sobre espaços vetoriais que são normados e que vocês estão explorando em álgebra linear são as transformações lineares. As transformações lineares se referem a funções definidas no espaço vetorial no outro, que aqui para a gente está sendo de E em F, que satisfaz a propriedade de que a imagem da soma de dois vetores é a soma da imagem de cada um dos vetores, e a linearização por multiplicação por escalar. Então, a imagem de um escalar vezes um vetor é o escalar vezes a imagem do vetor. Como a gente está falando de dois espaços vetoriais normados, além da definição da linearidade dada pela definição de transformação linear, a gente tem a noção de continuidade de uma função qualquer, mesmo que não seja linear, associada a dois espaços vetoriais normados. E aí, no caso das transformações lineares, a gente ganha propriedades extras, a gente ganha mais informações a respeito da relação entre continuidade uniforme e Lipschitz contínua. Aqui o que tem é só a reescrita do que é a definição de continuidade de uma função num ponto, só que para esse cenário que eu acabei de apresentar do slide anterior, onde a gente está com uma aplicação T de E em V, x0 está sendo chamado vetor que mora em E, e está sendo dito que a aplicação ela é contínua num ponto x0, se para todo epsilon maior do que zero, que a gente considerar, e olhar para a bola centrada em t de x0, existe um delta, de tal forma que a hora que a gente olhar para a bola de raio delta e centro x0, isso aqui vai estar contida na pré-imagem da bola de centro epsilon e raio t de x0. Então é basicamente isso que está escrito, só reolhando para a definição de continuidade de uma aplicação contínua num ponto. E aí a linearidade traz para a gente esse resultado super robusto que diz que se a gente está com uma aplicação linear de um espaço E em F,
todas 7 afirmações são equivalentes. A primeira afirmação é que eu quero começar pela C. Uma função é contínua, se ela for linear, né? Se e somente C ela é Lipschitz, se e somente C é uniformemente contínua, se e só C, claro, é contínua em algum ponto, se e só C é contínua somente na origem, se e só C, o supremo da imagem de todo ponto que tem a norma menor ou igual que 1 é finito, ou ainda, né, o sup da imagem da bola fechada é finito, e existe uma constante C maior ou igual que zero, tal que a imagem de todo ponto em norma fique menor ou igual que C vezes a norma de X. Então, esse teorema ele é muito robusto e extremamente útil e elementar quando a gente vai lá para a parte de introdução à análise funcional, onde os primeiros conceitos que a gente toca é o de limitação de operador, porque justamente esse resultado diz para a gente que quando a gente tem linearidade, continuidade num ponto qualquer é equivalente à continuidade no zero, que é equivalente à continuidade da função como aplicação contínua e ainda ser uniformemente contínua ou Lipschitziana. Vamos para a prova. Como comentado aqui, as implicações A, B, de A para B, B para C e C para D, elas são verdadeiras independente da aplicação ser linear ou não, e isso já apareceu em alguns slides anteriores. O que realmente faz diferença a linearidade são nas recíprocas dessas implicações. Então, começando com a implicação D para E, a gente assume que o operador é contínuo num ponto X. Para todo epsilon positivo que a gente considerar, vai existir um delta maior que zero, então tal que a norma de t de x para t de x0 fica menor que epsilon sempre que a norma de x menos x0 é menor do que delta. Nesse caso, o que a gente faz aqui é observar o seguinte: se a gente tomar um ponto do espaço de saída que tenha norma menor do que delta, ou seja, esteja na bola de centro zero e raio delta, a gente pode escrever a norma de x somando e subtraindo x0 lá dentro e observar o seguinte, que uma vez que isso daqui que está marcado de vermelho, x mais x0 menos x0 é menor do que delta, então o elemento x mais x0 ele pertence à bola de centro x0 e raio delta. Observando isso, a continuidade da função vai garantir para a gente o próximo passo, porque quando a gente olhar para a diferença t de x menos t0, que a gente está estudando a continuidade da aplicação no ponto zero, o zero pode ser reescrito como sendo simplesmente a imagem no ponto x0 menos a imagem no ponto x0, usando a linearidade, que é fundamental aqui, linearidade, a gente agrupa, então, isso como sendo a norma de t de x mais x0 menos t de x0. E observando que x mais x0 está na bola de centro x0 e raio delta, a gente está usando simplesmente daí, então, a definição da continuidade no ponto x0. E isso mostra, então, que o operador ele é contínuo na origem. Bom, o E implica F é partir da definição de que a aplicação é contínua no zero e o supremo para os x's que tem norma menor ou igual que 1, isso aqui é finito. Ou seja, a imagem da bola fechada de centro zero e raio 1 é um conjunto limitado. Bom, para provar esse resultado, a gente parte da continuidade da aplicação no zero. Se a gente considerar epsilon igual a 1, vai existir um delta positivo de tal forma que, se a norma de x for menor do que delta, então a norma
da imagem de x vai ser menor do que 1. É simplesmente a definição de continuidade no zero para epsilon igual a 1 e o delta que existe da definição. No caso em que a gente considerar um vetor x na bola fechada, centro 0 e raio 1, ou seja, de norma menor ou igual que 1, então a gente consegue estimar qual que é a norma do delta sobre 2 vezes esse vetor. Porque o escalar sai para fora, aqui é um número positivo, então eu ganho que isso é simplesmente delta sobre 2 vezes a norma de x. Se a norma de x é menor do que 1, isso tudo fica menor do que delta sobre 2. Em particular, fica menor do que delta, como apontado aqui na caixinha. Ora, se esse vetor delta sobre 2x tem norma menor do que delta, então eu estou aqui com a condição da continuidade. Isso implica para mim que a imagem deste vetor tem norma menor que 1. A linearidade da f diz para a gente essa igualdade à esquerda, que a norma de t de delta sobre 2 vezes x é você passar o delta sobre 2 para fora da t pela linearidade. E pelo fato disso aqui ser um escalar, a gente passa para fora por causa da norma. E aí a gente ganha daqui que a norma de t de x é menor que 2 sobre delta. Sempre que a norma de x for menor ou igual que 1. Ora, isso garante, então, que esse conjunto realmente é limitado. F implica G. Se esse conjunto, então, supremo das normas de t de x, vetores x que tem norma menor ou igual que 1, é finito, isso aqui implica que a norma de t de x é menor ou igual que c, norma de x, para algum c. Para mostrar essa implicação agora, a gente observa o seguinte: toda vez que a gente tiver um vetor diferente de zero, quando a gente considerar a versão normalizada dele, x sobre a norma de x, isso está bem definido, porque a norma de x vai ser diferente de zero, esse novo vetor x barra, ele tem norma 1. Isso é pela definição, daí usando a propriedade de passar o escalar para fora da norma, né? Norma de x barra é x sobre a norma de x. 1 sobre a norma de x aqui é um escalar que sai para fora. E isso aqui fica simplesmente norma de x vezes x, que é 1. Bom, usando essa informação, o que acontece? Quando a gente olhar para a norma da imagem de x sobre a norma de x, usando a linearidade da aplicação, esse pulinho que eu fiz aqui, a gente tira 1 sobre a norma de x da t pela linearidade e tira para fora da norma por ser um escalar. E a gente conclui, então, que esse quociente que eu estou circulando à esquerda, norma de t de x sobre norma de x, é menor ou igual que o supremo das normas de t de vetores que tenham norma menor ou igual que 1. E aí, nesse caso, então, se a gente pega essa norma x que está aqui, dividindo norma t de x e passa para o lado direito aqui multiplicando, a gente ganha essa desigualdade. Norma de t de x menor ou igual que o supremo das normas de t de y, para os y que tem norma menor ou igual que 1, esse supremo vezes a norma de x. Aí a observação aqui é claro que para x igual a zero a desigualdade está satisfeita, independente de qual é a constante, porque a gente sabe que t do vetor nulo é zero, t de zero é zero, quando a aplicação é linear. Finalmente, G implica A fecha o ciclo para mostrar que todas aquelas afirmações são equivalentes. Para mostrar que G implica A, ora, a gente simplesmente tem a informação de que existe uma constante C
de tal forma que a norma de t de x é menor ou igual que c norma de x, para todo x do espaço. Em particular, se eu pegar dois caras do espaço e subtrair, isso continua sendo um vetor do espaço, que está aqui, x1 menos x2. Se eu aplicar t a isso, a linearidade diz que isso é t de x1 menos t de x2, e eu consigo estimar isso superiormente pela constante que existe da hipótese do item G, pela norma desse vetor, que é a diferença de x1 para x2. O x1 e o x2 são arbitrários. Isso mostra pra gente, então, que a aplicação T ela é Lipschitz. E a constante Lipschitz é a constante proveniente da hipótese da G. Além das transformações lineares, a gente viu outra classe de aplicações contínuas importantes entre espaços métricos, que é o caso das imersões isométricas. No momento que isso foi apresentado, talvez não tenha ficado tão claro quão importante seria a noção de imersão isométrica, mas futuramente, com o teorema de completamento de espaço métrico e a definição, inclusive, do que é completamento, ela é completamente pautada na noção de imersão isométrica. Então, uma imersão isométrica entre dois espaços métricos x e y, x com a métrica ρ, y com a métrica d, é uma aplicação que satisfaz o seguinte: a distância de f de x para f de z é igual à distância de x para z. A distância, claro, relativa a cada espaço métrico que a gente está estudando. Ou seja, uma imersão isométrica é uma função que deixa invariante as distâncias. Bom, aqui está faltando um R entre. Quando isso acontecer e essa aplicação, imersão isométrica, for sobrejetora, a gente diz que a gente tem uma isometria entre o espaço métrico x e y. Eu deixei aqui dois exemplos simples. O primeiro, que é a translação, ela é uma imersão isométrica, e além disso, ela é, na verdade, uma isometria para todo B no Rn que a gente considerar. Outros exemplos que vieram eram o exemplo 3 e o 4. O 3 ficou como exercício, que é simplesmente uma checagem de que vale a relação de isometria dada pela construção feita aí. Se a gente tem uma aplicação entre dois conjuntos que ela é injetiva, então a gente pode definir na imagem dessa aplicação a métrica que está sendo chamada de f, porque ela depende dessa aplicação injetiva que você considera inicialmente, tá? Então, para todo par de y1 e y2 que a gente considerar em y, mas que esteja na imagem da f, a gente diz que a distância entre esses dois caras é a distância no domínio, que a gente está saindo de um espaço métrico, da pré-imagem desses pontos. Como a aplicação é injetiva, a gente sabe que a pré-imagem desses pontos é um conjunto unitário. Então, essa aplicação ela está bem definida. E, além disso, justamente da forma que ela está construída, ela define uma isometria. Tá? A continuidade dela segue direto da definição das distâncias, porque ela está sendo definida naturalmente como uma aplicação Lipschitziana, que na verdade é uma isometria. Bom, e essa definição também, ela aparecia como interessante quando a gente olha para o exemplo 4, que a gente pode considerar num subconjunto. E o que tinha de importante daí no final dessa parte foi a proposição 9.9, que dizia que todo espaço métrico podia ser imerso isometricamente no espaço vetorial das funções limitadas a valores reais definidos nesse espaço métrico. Esse espaço munido com a norma, aqui está sendo indexada como infinito, a norma do Supremo. Tinha ficado lá no começo como exercício para vocês mostrarem que o par coleção de funções limitadas definidas em x a valores reais com a norma, a métrica induzida pela norma do Supremo, era um espaço métrico.
E essa proposição depois ela aparece como fundamental lá no teorema de completamento, porque é justamente esse par que a gente vai considerar para completar o espaço métrico futuramente. Bom, a prova para esse resultado ela envolvia definir uma função que seria a candidata a ser a imersão isométrica do espaço X no espaço das funções limitadas definidas em X a valores reais. E foi aqui que a gente daí usou todas as propriedades e desigualdades que a gente derivou lá no início para as métricas, pois quando a gente considera um subconjunto diferente vazio, né, um par XD métrico, e um ponto qualquer dele, a gente considerou a aplicação saindo de X no espaço das funções contínuas como sendo a aplicação dada por. Para cada valor que a gente considerar no espaço métrico, a gente associa essa aplicação, essa função, que aqui está sendo chamada de f de x, que sai de x a valores reais, que faz o seguinte: ela calcula a distância para o ponto x e subtrai da distância para o ponto y. Então, essencialmente, peguei um ponto x, associei à função f de x. O que a função f de x aqui faz? Ela é uma aplicação que sai de x na reta y e levando lá no f de x y, que é ρ de x y, distância para x de x para y, menos ρ de py, distância de p para y. Bom, isso aqui foi feito em sala, foi provado que quando a gente calcula f de x aplicado em p, isso é a distância de x a p. Foi provado que daí o módulo da diferença de f de x aplicado em y, f de y aplicado em y é a distância ρ de x para y. E adaptando as ideias, a gente conseguiu provar que a norma é infinito entre duas funções, uma da forma f de x e a outra da forma f de y, é simplesmente a distância de x para y. Então, conforme isso foi definido, naturalmente, utilizando as propriedades de métrica e uma imersão isométrica de x no espaço das funções contínuas. Aqui eu sei que eu estou passando um pouco mais rápido, mas isso foi feito em sala e vocês podem revisitar aqui as continhas e fazer com detalhes. Bom, e finalmente, uma das classes mais importantes no nosso curso de aplicações contínuas que a gente trabalhou foi os homeomorfismos. Dado dois espaços métricos, então, você tem uma aplicação contínua de um no outro. Isso é um homeomorfismo se essa aplicação for bijetora e se a inversa também for uma aplicação contínua. Vimos alguns exemplos de homeomorfismos que também eram importantes no aspecto de depois a gente derivar propriedades a respeito de conexão ou completude dos subconjuntos que estavam associados por meio do hômeo aí. Então, o exemplo que a gente viu é da projeção estereográfica, eu estou passando aqui só para relembrar, eu espero que tenha sido trabalhado, verificado e feito esse exemplo. Aqui o exercício que ficou para ser feito foi mostrar que a inversa da projeção estereográfica é uma aplicação contínua. Aqui o esperado é a checagem que eu comentei aqui da página 109 do livro, porque justamente os argumentos colocados a partir das propriedades de funções contínuas, eles são bem construídos para garantir a continuidade da φ-1, através de soma, multiplicação de aplicações contínuas. Um exemplo muito importante teoricamente que a gente viu é que, dado uma aplicação contínua de um espaço métrico M no outro N, o gráfico dessa função, definido como um subconjunto do produto cartesiano de M com N, formado pelos pares xf de x para x percorrendo M, esse subconjunto ele é naturalmente homeomorfo ao R2. A gente provou esse exemplo através da projeção, né? E eu trouxe aqui para relembrar
e fica como exercício até quinta se ninguém trabalhou ele. De qualquer forma, aqui vocês podem encontrar um sketch da prova, que foi o que foi desenvolvido na sala no dia desse exemplo. Finalmente, um último exemplo que a gente viu dessa parte, bastante relevante, foi que num espaço vetorial normal, a bola aberta ela sempre é homeomorfa ao espaço todo. E aí a gente fez isso usando, eu pelo menos me inspiro pela projeção estereográfica, para definir as aplicações que realmente que vão definir o homeomorfismo aí entre as bolas. Esse aí eu deixei como exercício a constatação, porque as aplicações foram colocadas aí, a continuidade dessas aplicações é como no caso anterior, a gente usa a continuidade de todas as composições envolvidas na construção dessa F. Então, a função que sai do espaço chega na bola de centro zero e raio 1 aqui, ela está sendo dada como f de u igual ao vetor sobre 1 mais a norma do vetor. Então, a gente tem aí uma multiplicação por escalar envolvida, que é u vezes o escalar 1 sobre 1 mais norma de u. Então, a gente lembra da continuidade da multiplicação de escalar por vetor. E a gente tem no denominador 1 mais norma de u a soma. Onde? Nos números reais. Então, a gente consegue ver essa F como uma composição. Compensa quem não olhou dar uma olhada no Higino como se argumenta isso, porque é uma simples constatação de que a F de fato é uma composição de todas aquelas aplicações que eu acabei de comentar a continuidade nesse overview 2, análogo para a inversa dela que está dada aqui a G. E a proposição final que a gente viu dessa parte foi uma forma de checar a equivalência de métrica através da noção de homeomorfismo. Essa proposição, teoricamente, ela é bastante interessante. Ela diz que duas métricas são equivalentes. Se a gente olhar para a aplicação identidade, que vai de um espaço métrico com uma métrica, neste mesmo conjunto com a outra métrica, e isso for um homeomorfismo. Então, é uma forma agora de olhar para a definição de métrica equivalente como continuidade de aplicação contínua de um espaço, de um conjunto nele mesmo, mas munido de duas métricas que podem ser distintas. Então, com isso, a gente fecha a nossa parte de continuidade e agora vai para o overview 3, onde a gente vai falar sobre os conexos, compactos e completos.